Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje eu vou fazer uma análise do tema repetitivo 1137 do STJ, julgado recentemente. Se ao final do vídeo você quiser me pagar um cafezinho como uma cortesia por este material, faça isso se tornando membro do canal. Vai lá e confere, é o café mais barato que você vai encontrar por aí. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise então do julgamento do recurso especial número 1.955.539. Resumindo, o STJ ele reafirmou que juízes podem utilizar medidas atípicas, como a apreensão da CNH ou de um passaporte, por exemplo, para forçar o pagamento de dívidas, mas ele estabeleceu balizas rígidas para impedir o arbítrio judicial. A permissão, ela já veio lá de trás de um julgamento do STF, que nós vamos falar adiante, que disse que o artigo 139, inciso 4 do CPC é constitucional. Porém, o STJ ele disse que essa aplicação ela não é automática, ela exige o cumprimento de 4 requisitos cumulativos. E isso também traz um efeito prático, porque todos os processos que estavam suspensos aguardando o julgamento, a definição do tema 1137 do STJ, eles podem retomar o seu curso normal. Vamos lá. O problema histórico, o problema tradicional, era um gargalo na execução que enfrentava um problema estrutural. Os devedores, eles ocultavam o patrimônio e os meios convencionais, como bloqueio de contas, penhoras de veículos, tornavam-se inócuos. Foi dada uma solução legislativa para isso no CPC de 2015, com o artigo 139, inciso 4, que conferiu ao magistrado poderes para garantir a celeridade e a efetividade, autorizando medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias. Então, historicamente, o alicerce ele foi construído pelo STF na ADI 5.941. Em 2023, o Supremo ele reconheceu a constitucionalidade das medidas atípicas, desde que fossem respeitados os direitos fundamentais. Ok, agora vem o STJ no tema 1137 e traz a regra. Como cabia ao STJ uniformizar a lei, a aplicação da lei, ele definiu como aplicar a lei para evitar decisões díspares, decisões que não sejam iguais. Então, o STF ele veio lá atrás e disse, olha, o artigo 139 é constitucional. Então, agora vem o STJ e diz, ok, é constitucional, então estas são as regras do jogo. A tese fixada pelo STJ tem 4 critérios cumulativos. Para a adoção de meios atípicos, o magistrado ele deve obedecer obrigatoriamente a 4 requisitos simultâneos. O primeiro, a ponderação, a efetividade versus a menor onerosidade. O segundo, a subsidiariedade, que é o esgotamento dos meios tradicionais. O terceiro ponto é a fundamentação. A decisão ela deve ser específica para o caso concreto. Por fim, o quarto critério são as garantias do contraditório, a proporcionalidade e a razoabilidade. O primeiro critério, a ponderação, é o equilíbrio da balança. O juiz ele deve buscar o melhor interesse do credor, ou seja, receber a dívida, mas sem violar a dignidade do devedor. A medida ela deve ser útil para pressionar o pagamento e não apenas punitiva. O segundo critério é a subsidiariedade. A medida atípica ela não substitui a execução padrão. A primeira tentativa devem ser as vias normais, a busca de bens via Sisbajude, Renajude, Infojude. Havendo falha nesses protocolos, na inexistência ou na ocultação de bens penhoráveis, aí sim que a gente parte para um terceiro passo, que são as medidas atípicas. Só então se autoriza a medida excepcional, que é de caráter prioritariamente subsidiário em relação aos meios executivos principais. O terceiro critério é a fundamentação adequada, que visa acabar com o fim das decisões genéricas. Isso já tem fundamentação na Constituição, o dever de fundamentar, ele já tem base constitucional. O juiz ele não pode apenas citar o artigo da lei. A decisão ela deve explicitar por que, naquele caso específico, a medida ela é necessária. O STJ ele veda a aplicação automática da lei. Exige-se uma análise das especificidades do caso concreto.
Por fim, o quarto e último critério são as garantias processuais e temporais. O contraditório, o devedor, ele deve ser advertido previamente, ou seja, ele deve ter direito de defesa antes da sanção. A proporcionalidade, inclusive isso do contraditório, encontra fundamento na vedação à decisão surpresa, prevista no CPC. Então, o juiz ele não pode decidir usando um fundamento ao qual ele não tenha dado às partes a possibilidade de se manifestarem. A proporcionalidade, a punição ela deve ser adequada ao fim. Por exemplo, retirar a CNH de um motorista profissional pode ser desproporcional, pode ser mais prejudicial tirar a CNH de um motorista profissional do que ajudar na execução a partir do momento que ele não vai poder dirigir, não vai ter renda, não vai ter ativos financeiros que sejam capazes de quitar esta obrigação. Por fim, a vigência temporal. A medida ela não pode ser eterna, ela deve ter uma duração definida. Então vamos lá, o que está em jogo? Vamos ver alguns exemplos práticos de ferramentas que podem forçar o cumprimento da obrigação civil. A apreensão da CNH, a retenção de passaporte, o bloqueio de cartões de crédito são medidas consideradas atípicas e que podem ser utilizadas como forma de forçar o cumprimento de uma obrigação inadimplida. É importante que você saiba que esse poder do juiz de conduzir o processo e de dar efetividade à execução é diferente de um poder arbitrário. O juiz não pode fazer qualquer coisa a fim de dar cumprimento a esta execução. A Constituição ela traz essas garantias. A viabilidade dos meios atípicos ela não autoriza a atuação arbitrária. O CPC ele não é um cheque em branco. A opção legislativa ela exige parâmetros definidos pelo sistema constitucional e o descumprimento desses 4 critérios torna a decisão anulável. Vamos fazer a leitura então da tese definida no tema 1137. Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que cumulativamente 1. Sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado. 2. Seja realizada de modo prioritariamente subsidiário. 3. A decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso e sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal. E quais são os impactos práticos com a definição da tese do tema repetitivo 1137? Para os credores, haverá mais segurança jurídica para solicitar medidas mais duras, medidas mais firmes para o cumprimento da execução. Porém, vai exigir um maior ônus argumentativo na petição do credor. Já para os devedores, haverá a proteção contra abusos e surpresas. Haverá uma garantia de revisão de medidas desproporcionais ou sem prazo. E também para o judiciário. Para o judiciário, haverá o descongelamento imediato de diversos processos que estão suspensos e também a redução de recursos sobre o tema, a partir do momento que a tese firmada no tema 1137, ela deverá ser seguida pelos juízes e pelos tribunais, salvo casos de casos de distinção. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Eu espero que você possa ter compreendido a tese firmada no tema repetitivo 1137 do STJ. Deixe aqui nos comentários suas críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça de mostrar o seu apoio ao produtor do conteúdo. Inscreva-se aqui no canal. Se quiser me pagar aquele cafezinho, faça isso agora mesmo. Torne-se membro do canal. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.